A gente volta a falar sobre a votação, a corrida pela presidência da Câmara dos Deputados e agora gentilmente nos atende o deputado federal Júlio Delgado pelo PSB de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Prazer estar falando com vocês, a Jovem Pan, para a gente conversar sobre esse assunto aí no dia de Natal. É isso. Bom, deputado, ontem a grande articulação, a escolha do bloco de 11 partidos em favor de Baleia Rossi para concorrer com o candidato do governo. O senhor faz parte do PSB que está apoiando Baleia Rossi, é isso? Não se faz parte desse assunto de uma forma que foi colocada. Ontem mesmo, com o anúncio dos 11 partidos, houve uma rebeldia, a gente viu claramente no PT, quando tinha decidido de forma contrária estar nesse bloco chamado Bloco Democrático, mas não apresentar uma outra candidatura, que é o que nós defendemos. Nós temos um documento assinado por 15 dos 31 deputados atuais da bancada, praticamente a metade, que a gente pede ao líder da bancada que fizesse uma reunião deliberada sobre isso. O partido teve uma reunião do diretório em que recomendou a que nós não apoiássemos um candidato do campo do Bolsonaro e a gente não vê agora a distinção entre esses dois nomes. Vocês hoje mesmo estão levantando aí as votações do Baleia Rossi e do próprio Arthur, e os dois apoiam o governo e, de certa forma, o Baleia até mais. É importante que o Baleia diz que quer fazer um congresso livre, mas os seus senadores querem o apoio do governo Bolsonaro para disputar o Senado. Então era importante que o líder do governo no Senado, que o líder do governo no Congresso entregasse os seus cargos para que o discurso dele não fosse um discurso só de oposição neste momento, para poder ganhar as oposições e ganhar a nossa posição. O PT tem uma questão muito forte, que é a questão do Baleia ser afiliado do Temer, o propositor do impeachment. Então o PT perde o discurso, o PT e o PSOL, do golpe que aconteceu em 2016 em cima da ex-presidente Dilma. E nós temos uma discussão maior e diferenciada. Nós não vemos distinção entre uma candidatura ou outra. Neste campo, são todos do Centrão. Eu queria saber se o presidente Rodrigo Maia, que está propondo toda essa articulação desses 11 partidos, estaria fazendo isso se fosse ele o candidato. Porque quando ele precisou do apoio do Bolsonaro há 2 anos atrás, ele foi buscar o apoio dos partidos do Bolsonaro, do governo do Bolsonaro, e governou com o Bolsonaro. Agora ele diz que tem essa união desses 11 partidos que podem até se totalizar no dia 1º de fevereiro. Hoje ela não existe. No PSB ela não existe. A bancada não deliberou sobre esse assunto. Sim. Não houve deliberação da bancada sobre esse assunto. E precisam de 16 assinaturas, não só as 15, para que se totalize. Como nós temos 15, eles também não têm as 16. Então há um blefe nesse momento do anúncio desse apoio de todos esses partidos totalizados, que pode não se concretizar no dia praticamente da eleição. E é isso que a gente está conversando aí nesse período de Natal. Deputado, agora quem faz a pergunta para o senhor é Paulo Figueiredo. Diga, Paulo. Deputado, muito interessante o seu relato aí sobre essas negociações dentro da Câmara. Para a gente que não está aí dentro, sempre soa interessante todo mundo anunciando um bloco para um lado, um bloco para o outro. Agora há pouco o seu colega, o deputado Marcelo Ramos, estava dizendo que, na verdade, são 2 candidaturas governistas. O senhor parece acompanhar, num certo sentido, esse diagnóstico do deputado Marcelo Ramos. A minha pergunta é parecida com a que eu fiz para ele. Será que agora, com 2 candidatos supostamente governistas, a gente pode ter a esperança de uma relação um pouco mais harmoniosa entre a Câmara e o Executivo, depois de um ano onde até tentativa de desestabilização e golpe, de acordo com o ministro Paulo Guedes, houve? Isso aconteceu quando começou a ter o interesse político do próprio Rodrigo de ver que não tinha mais chance da reeleição, né? É bom colocar que ele botou as pautas que ele quis durante todo esse período, principalmente nessa pandemia. O isolamento fez com que essa concentração fosse na sua mão. Ele colocou essas pautas-bomba nessa última semana sabendo que nós entraríamos em recesso. Agora, por que ele não colocou os tocadores de aplicativos, que era uma pauta nossa, da oposição, há um mês atrás? Por que ele não colocou a medida provisória do Amapá há um mês atrás, da energia elétrica? Coloca neste momento porque ele estava fora do cenário, ele está fazendo graça com o chapéu dos outros e achando que quem for o seu candidato... nessa formação intrínseca, eu falo que essa é uma questão de índole, é uma questão de princípio. É aquela parábola
do escorpião com sapo na beira da floresta, quando vão atravessar o rio, o escorpião pede para atravessar. O discurso do Rodrigo nesse momento é: ah, não, a gente tem que pensar em 22. Essa eleição não está discutindo em 22. Bolsonaro é Bolsonaro, governo é governo. E quero saber quem do Centrão, porque eu não quero saber se o MDB, se o PSL, se o PSDB, se o Democrata que está no governo não querem as benesses do governo, não é do Bolsonaro. Não é lutar pela questão da vacina, não é lutar pela pauta de costumes, é pela questão da prática da casa. O Rodrigo governou com o governo, blindou o seu Paulo Guedes. Todo mundo sabe que é o homem do mercado. E agora ele pega e fala assim: olha, me ajude a atravessar aqui o rio, que eu vou chegar do lado de lá, eu não vou picar vocês. Todo mundo sabe quem são os candidatos do Rodrigo, ele é de centro-direita, ele é liberal. Esse discurso da esquerda de falar que em 22 está em jogo agora, não está. Porque 22 o Rodrigo estará num outro campo. Quando chegar do outro lado do rio, o escorpião vai picar o sapo. Não tem jeito, é da índole, é da formação. Não tem diferenciação do que isso vai acontecer. Então esse jogo agora é uma balela querer se discutir entre dois candidatos que são do governo, que estão no governo, que têm pautas do governo. Eu acho que nesse ponto, para quem defende, vocês aí são da Jovem Pan de São Paulo, por exemplo, até como é que o Baleia, que é de São Paulo, do mercado forte, como é São Paulo, vai tocar a reforma tributária? Na linha do Paulo Guedes ou na linha daqueles estados que mais precisam? Como é que ele vai tocar as privatizações que o governo dele sempre defendeu, que o Rodrigo Maia sempre defendeu? Então, essa pauta de 22, essa pauta colocada política, ela está fora da discussão da vivência da casa. O que a gente tem que colocar é a relação, de forma que ela funcionou. E neste momento, não existe essa apaziguação toda que está se cantando para fora. Muitos da imprensa, e talvez vocês sejam os que alertem para isso, que o fato está consumado como se tivesse um candidato de governo e outro de oposição. Não tem. Nós temos dois candidatos de governo e nós queremos, né, colocar um candidato verdadeiramente de oposição do nosso campo para poder distinguir essas ideias na política, nas ações da casa, no funcionamento da casa. Não é pensando em 22, que em 22, com certeza, nós que somos desse campo, deputado, vamos estar do lado contrário desses que estão aí colocando uma Câmara livre, na Câmara, mas que no Senado está lá o MDB do seu Baleia participando efetivamente do governo do Bolsonaro. Para esse discurso não ser um discurso de campanha, eles têm que entregar os cargos no governo, no Senado Federal. Deputado Júlio Delgado, agora a pergunta que chega de Brasília com José Maria Trindade, que acompanha todos os lances desta corrida, a presença da Câmara principalmente. Zé Maria. Salve, deputado. Prazer falar com o senhor aqui, né, diante desse momento de distância e que ninguém se encontra mais no Congresso Nacional. Deputado, verdade, eu não consigo ver... Pois não, deputado? Não, nesse período aí, que eu converso com você, Jovem Pan, tem uma saudade que a gente convivia no dia a dia e estamos aí afastados esse ano pela essa pandemia. Vamos lá. Eu não consigo ver os dois candidatos da forma como o senhor está falando, e até o Paulo, de que são dois candidatos governistas. Eu acho exatamente o contrário, quer dizer, eles não são aquela oposição brava, mas os dois não são governo. O Arthur Lira é ele. É o Centrão, ele não é Bolsonaro, ele não é governo, ele é do momento até o dia que o Centrão entender que os seus propósitos não estão sendo atendidos. Da mesma forma, o MDB, o senhor conhece, o seu pai foi um tradicional ali do MDB, do velho MUP, né? E todos entendem ali o MDB querendo de novo dominar o Congresso Nacional. Eu não entendo os dois como governistas, eu entendo os dois como uma oposição contida, no sentido de defender os seus próprios interesses. Mas, deputado, o senhor está fazendo um discurso de candidato. O senhor é candidato à presidência da Câmara? José, já disputei outras vezes por esse motivo, para poder romper algumas questões do funcionamento da casa, contra o Henrique Alves, contra o Eduardo Cunha. Nesse momento, a gente coloca até à disposição do nosso nome para que seja discutido, não existe um veto a isso. Isso é sacrifício, essa é uma questão que se faz não com uma candidatura vitoriosa, que a gente sabe, como você bem disse, que a casa funciona nesse entorno. Eu acho, inclusive, que se você olhar pelos números que estão sendo levantados aí, os votos do próprio Arthur, ele tensiona mais o governo com a força que ele tem do que com o Centrão, do que o próprio Maia ou que o Baleia ou Faria.
Até porque eu quero saber quem é do MDB que quer sair do governo, quem é do Democrata que quer sair do governo, quem é do PSDB que quer sair do governo. Não querem. Rogério Marinho é um ministro hoje de confiança. Eu tenho uma enorme relação com o ministro Rogério Marinho, que é do PSDB. Então eles falam que são independentes, mas estão lá, participando das ações. Né? Ministra Tereza Cristina, Onyx, tínhamos outros. Temos órgãos federais importantes do Brasil que são coordenados por esses partidos. Da nossa parte, a gente não quer fazer parte do governo. Nós queremos tensionar e discutir governo essas pautas. Queremos levar a pauta de costumes e tudo. E se for necessário a gente discutir, num campo da esquerda, uma candidatura de oposição para valer, aí sim ao governo e ao Bolsonaro, nós temos que estar livre dessas empechas, porque isso aí é armadilha para nos pegar com o discurso de 22, que volta a dizer, não é um discurso que vai colar nesse momento. Até porque nós vamos estar num campo, e eu tenho certeza que todos eles estarão em outros campos que começam a se apresentar. Então a gente está muito à vontade com relação a isso. Eu não estou impondo o nome, eu acho que a gente tem que discutir o nome. Se pudesse encontrar um nome de consenso dentro das esquerdas, seria o melhor. Mas se for necessário a gente ter que ir para uma anticandidatura, como já foi feito várias vezes na política, para poder demonstrar que a gente pode demarcar um campo, eu sempre estive, não tenho coragem de fugir à luta e ir até o fim para não ser uma candidatura laranja que se preste a regimentar aliados para um eventual segundo turno para qualquer que seja dos candidatos. Você sabe que se eu colocar meu nome, no dia que isso tiver permissão, a gente vai até o fim e leva ela até o plenário. Ok, deputado Júlio Delgado do PSB de Minas Gerais, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, gentileza com os ouvintes e espectadores. Uma boa noite de Natal, voltaremos a nos falar certamente. Um abraço, obrigado. Um bom Natal a todos vocês. Muito obrigado.